Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês uma das formas de utilizar a nova funcionalidade do Power BI chamada parâmetro de campos, ou Field Parameters em inglês. A funcionalidade que eu vou mostrar hoje, utilizando essa funcionalidade, é de fazer a alteração dos eixos x e y de um gráfico. Eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês, em que no eixo x eu tenho todas as categorias, né, todas as dimensões ou algumas dimensões da modelagem de dados, como cliente, e no eixo Y eu tenho algumas medidas, alguns cálculos que eu já tenho preparado. Nesse momento eu estou exibindo, né, os clientes no eixo X pelo lucro no eixo Y. Eu posso selecionar a categoria, né, agora eu tenho camisa, short e chinelo, o lucro de cada uma dessas categorias, e assim por diante, para marca e para produto. Posso voltar para cliente e selecionar outras medidas que eu tenho, como a margem de lucro, a quantidade vendida e o valor estendido. Valor vendido, perdão. Então, posso exibir valor vendido para cada um dos outros elementos que eu tenho no eixo X. Então, essa é uma funcionalidade muito interessante que foi proporcionada agora, nós podemos fazer de uma forma bem mais simples com o parâmetro de campos. E agora nós vamos apresentar como desenvolver essa funcionalidade. Eu vou alterar para outra aba do nosso Power BI, e aqui eu já tenho inserido no Canva um visual de um gráfico de colunas empilhadas. E agora nós vamos desenvolver as medidas, né, os cálculos do parâmetro de campos e inserir em nosso gráfico. Então, o primeiro parâmetro de campo que eu vou fazer, eu venho aqui em modelagem, novo parâmetro, em campos. Na janela que abrir, eu vou inserir o nome de eixo X. E no eixo X eu vou trazer o nome do cliente. Eu vou trazer em produtos a categoria, a marca e o nome do produto. Eu poderia trazer outras propriedades ou outros campos, inclusive de outras dimensões, mas para simplificar nós iremos utilizar apenas esses campos. E eu vou criar, né? Ao clicar em criar, observe que com esse checkbox marcado, ele já vai inserir uma segmentação de dados na nossa página. Então vamos lá, aguardar alguns segundos, e nós já temos a nossa segmentação de dados com os campos que nós adicionamos. Para facilitar o desenvolvimento, eu vou apenas aplicar essa mesma formatação desse outro slice. E ele retirou o título, eu vou só aqui em formatação e eu vou adicionar o cabeçalho. Pronto, então eu já tenho o primeiro campo criado, o primeiro parâmetro de campo criado. E agora eu vou adicionar o segundo, que será do nosso eixo Y. Então eu venho novamente em modelagem, novo parâmetro, campos, vou chamar esse parâmetro de eixo Y, e vou adicionar agora algumas medidas, que são os nossos valores. As medidas que nós vamos utilizar aqui é o lucro, a margem de lucro, a quantidade vendida e o valor vendido. Mais uma vez, eu poderia utilizar outras medidas, mas, para simplificar, nós iremos utilizar apenas essas medidas. Mais uma vez, também, quando clicarmos em criar, ele vai inserir uma segmentação de dados à nossa página. Aqui eu tenho a segmentação de dados e, novamente, eu vou aplicar essa formatação. Legal, nesse momento nós temos as nossas duas segmentações, bem como para cada uma dessas segmentações foram criados, olha só, uma tabela calculada em um campo calculado chamado eixo X e uma tabela calculada em um campo calculado chamado eixo Y. Então, se nós clicarmos, veja só, vou aumentar um pouco, nós temos exatamente os valores e os campos, aliás, que nós selecionamos lá nas propriedades do parâmetro de campos. A mesma coisa com o eixo Y, nós temos todas as medidas que nós selecionamos, né, e um índice com a lista, né, com a ordem dessas medidas que foram selecionadas.
Muito bem, agora voltando para o nosso gráfico, eu vou inserir esses campos, né, nos eixos do nosso gráfico. Então, para o eixo X do gráfico, eu vou inserir o campo calculado chamado eixo X. E olha só, nesse momento, ele já traz aqui no título do gráfico o nome de cada campo que eu selecionei lá na segmentação de dados, ainda sem o preenchimento das colunas. E para preencher as colunas, nós iremos trazer a coluna calculada eixo Y para o campo eixo Y do nosso gráfico. Então, veja só, agora nós podemos selecionar no eixo X o cliente, no eixo Y nós podemos alternar entre as medidas que nós queremos apresentar. Margem de lucro, eu vou fechar para ficar mais fácil a visualização. Margem de lucro, quantidade vendida e valor vendido. Mesma coisa para a categoria, posso percorrer cada uma das medidas. Mesma coisa para a marca, percorrendo cada uma das medidas e assim para todos os campos que eu selecionei. Então é isso, essa é uma aplicação muito legal, é uma forma bem mais simples de desenvolver esse tipo de visualização. Antes nós tínhamos que utilizar outros recursos, criar algumas tabelas adicionais, escrever muito DAX para conseguir fazer essa funcionalidade. E agora nós conseguimos fazer ela com uma facilidade muito grande, nos proporcionando aí maior possibilidades, né, de apresentarmos os nossos dados e desenvolvermos melhores as nossas análises para os nossos clientes. É isso, espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.